tema da mensagem de hoje, o que eu quero compartilhar, é a palavra transformem-se. Uma simples expressão que nós encontramos no Novo Testamento, e eu quero dar uma ênfase, um destaque para essa palavrinha tão simples, tão importante, ao mesmo tempo ela é muito desafiadora. Transformem-se. Talvez você já sabe o texto, talvez você já sabe onde essa palavra está escrito, mas é uma expressão do Novo Testamento. E essa expressão, ela sempre mexeu comigo, porque, de certa forma, nós entendemos que quem opera, quem transforma, quem age nas nossas vidas é o próprio Deus, não é verdade? A obra é dele, é ele que opera. Nós somos salvos pela graça, nós somos salvos pela nossa fé nele, mas isso é através da graça. Então, a transformação, ela vem da parte de Deus. Essa mudança é ele que opera nas nossas vidas. Mas tem uma expressão no Novo Testamento que diz transformem-se, como se esse poder estivesse nas minhas mãos. Então, imagine que você tem um relógio poderoso e basta você apertar um botão e você se transforma num super-herói, numa super-heroína. De repente, você aperta um botão e você é cheio ou cheia de poderes. Já imaginou se isso fosse possível? Você simplesmente aperta um botão e você se torna, alguém super-poderoso. É mais ou menos o Popeye, né? Lembram do desenho do Popeye, os pouquinho mais velhos, né? Os que não podem ir à noite nos jovens lá no congresso da MB, os jovens ainda talvez não vão lembrar, né? Mas o Popeye, o que acontecia? O Popeye, em um momento em que a Olivia Palito, a mulher com quem ele estava, por quem ele estava apaixonado, quando ela estava em perigo, o que é que o Popeye fazia? Colocava um espinafre, comia espinafre, ficava forte, e aí ele salvava a mulher apaixonada. Então imagina que você tem uma lata de espinafre, e toda vez que você precisa de superpoderes, você toma essa lata e você se transforma. Então é muito interessante essa expressão. Como assim eu posso transformar a mim mesmo? Isso depende só de mim? Se você pudesse transformar alguma coisa, não é só fazer uma mudança. Transformar tem a ver com uma mudança significativa. Se você pudesse transformar algo na sua vida, o que você transformaria? Pense um pouquinho, não precisa falar para o teu vizinho, para quem está do seu lado. O que você transformaria em você mesmo? Possivelmente você pense em alguma questão ligada à sua aparência física, ou talvez ao seu condicionamento físico, ou talvez à sua saúde, Se você pudesse de fato mudar algo, você mudaria algo, talvez na sua aparência, no seu físico. Talvez você pensou em alguma coisa, alguma dificuldade que você tem, alguma área que você tem fraquezas, e você talvez pode ter pensado nisso e queira uma transformação. Se você pudesse transformar alguém ou alguma coisa à sua volta, o que você transformaria? Minha esposa está olhando para mim, Fez um sinal assim, Quem ela transformaria, Transformaríamos, o nosso cônjuge, os nossos filhos. Se eu pudesse ter o poder de transformar algo à minha volta, talvez o meu vizinho, transformaria o meu vizinho. Talvez eu transformaria o meu negócio, algum líder. Transformem-se. Vamos ver o que o texto diz. Talvez vários de vocês já conheçam, lembrem dessa passagem, mas olha o que o texto diz em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Paulo escreve o seguinte aos romanos: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem ao padrão desse mundo, não tomem a forma da cultura, do que caracteriza esse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente.
E é muito interessante. Algumas versões dizem, deixem-se transformar, mas eu entendo que nesse texto que Paulo está dizendo, existe uma coparticipação, ou seja, existe uma participação de dois lados. O próprio Deus é aquele que opera, é aquele que transforma, mas isso também passa pelo nosso desejo, isso passa pela nossa vontade de ser transformado. Eu participo desse processo. É a mesma coisa que quando Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16, ele diz assim, andem no Espírito. E é muito interessante, porque andar no Espírito é uma decisão que eu tomo. Eu decido andar debaixo da direção, debaixo da liderança do Espírito. Então é o Espírito que me guia, mas ao mesmo tempo eu decido caminhar, eu decido andar. Então eu gosto muito de pensar que no relacionamento com Deus existe essa coparticipação, os dois lados são importantes. As suas decisões, o desejo do seu coração é muito importante. E quando eu leio esse texto aqui, isso significa, quando a palavra diz transformem-se, significa que existe a possibilidade de uma transformação na sua vida. Ela é real, ela existe. Você pode ser transformado. E essa transformação não tem apenas a ver com o dia em que você confessou a Jesus como teu Senhor, como teu Salvador. Eu vou entrar nisso daqui a pouco de novo. Então, existe uma transformação quando você colocou a tua fé em Jesus, houve uma transformação. Você se rendeu a Ele, você confessou os teus pecados, você recebeu a Cristo e houve, de fato, uma grande transformação interna. Mas a transformação, ela não para por aí, ela não termina no dia em que você tomou uma decisão por Jesus. Essa transformação, ela é constante. E se você quiser, se você desejar, você vai continuar sendo transformado até o último respiro, até sua última respiração. A transformação, ela é constante. E eu creio que é o desejo do coração de Deus que nós sejamos transformados. Então, não se acomode com o que você está vivendo hoje, com o que você está experimentando hoje. E eu não estou falando apenas do aspecto espiritual, eu creio que isso se aplica a toda a nossa vida, tudo que envolve a nossa vida. O seu negócio, o seu casamento, a relação com os filhos, sua administração financeira, tudo que envolve a sua vida pode ser transformado. Porque essa transformação, ela acontece aqui dentro, ela é de dentro para fora e ela se expressa, ela se manifesta no nosso ambiente. E quem vai nos ajudar a entender essa transformação é um personagem muito especial que eu chamo de a galinha tapioca. Eu não sei se eu já contei para vocês essa história aqui, mas a galinha tapioca, ela vai nos ajudar a entender esse processo aqui. Era uma vez uma galinha chamada Tapioca, que vivia no interior do Paraná, numa bela colônia chamada Vitimarsum. Certo dia, enquanto ciscava no galinheiro, onde morava com muitas outras galinhas, Tapioca encontrou uma carta muito antiga e que brilhava. Ela nunca tinha visto aquela carta e ficou espantada sobre o que seria aquilo. Com muito cuidado, Tapioca pegou a carta e começou a ler o que nela estava escrito. Enquanto lia, o coração de Tapioca acelerou e começou a bater forte, porque na carta estava escrito que, de forma sobrenatural, era possível uma galinha ser transformada em uma águia. Os olhos de Tapioca arregalaram. Esse sempre tinha sido o sonho dela. E naquela noite, Tapioca, sentada no puleiro, orou a Deus pedindo para que o milagre acontecesse. Do fundo do coração, ela desejava ser transformada em uma águia. De repente, um som no céu, trovões e relâmpagos. Enquanto Tapioca orava, um raio a atingiu e imediatamente ela se transformou em uma águia. Sentiu como se nada mais nesse mundo pudesse abalar a sua vida. Sentiu-se plena, fortalecida, cheia de vigor, pronta para salvar o mundo. Mas Tapioca estava tão acostumada a ser uma galinha,
vivendo naquele cercadinho, ciscando o dia inteiro, que ela não se deu conta de que aquela nova vida, aquela nova natureza, era para ser experimentada e manifesta diariamente. Isso fez com que Tapioca continuasse agindo como uma galinha, embora tivesse muitas dificuldades em viver dessa forma. Isso gerou uma grande insatisfação e frustração em sua vida. E assim foi por um longo período. Até que um dia, uma outra águia, em um dos seus voos exuberantes, sobrevoou o galinheiro e viu aquela cena engraçada de uma águia ciscando no galinheiro. A outra águia pousou no topo de uma árvore próxima e disse: "Ô, minha parceira, o que é que você está fazendo aí, ciscando que nem uma galinha?" Tapioca olhou para cima e respondeu: "Como assim? É assim que eu cresci e é isso que eu sei fazer. Além disso, como é que você quer que eu saia desse galinheiro?" A águia balançou a cabeça, sorriu e disse à Tapioca: "Olhe para você mesma, olhe o seu bico, olhe as suas garras, olhe as suas asas, olhe a sua estrutura, pense na sua essência. Você é uma águia como eu. Abra suas asas e voe." Tapioca começou a se emocionar, porque lembrou do dia em que um raio a atingiu e ela fora transformada em uma águia. Então, naquele instante, Tapioca criou coragem, abriu as suas asas enormes e lentamente começou a movimentá-las, aumentando intensidade e força, quando de repente ela salta e levanta voo de forma impressionante, ganhando altitude e começando a experimentar liberdade, uma visão ampla e diferenciada do mundo, indo para lugares que nunca tinha imaginado que iria. Em algum momento da sua vida, você encontrou uma carta, você ouviu uma mensagem, você foi tocado de alguma forma pelo Espírito Santo. Talvez lendo a Bíblia, talvez alguém ensinando a Bíblia, talvez sozinho no seu quarto, dentro de casa. Em algum momento, o Espírito Santo ministrou seu coração. E você acreditou que era possível ser transformado numa águia. Você acreditou que era possível uma transformação na sua vida. E você confessou e você entregou a sua vida ao Senhor Jesus. E no dia em que isso aconteceu, um raio atingiu a sua vida. Talvez foi um momento muito emocionante, talvez você chorou, talvez foi um momento muito racional, onde você simplesmente entendeu a palavra de Deus, você entendeu a mensagem de salvação, mas em algum momento você teve fé, você creu, e um raio atingiu você. E você foi transformado. Sentindo ou não sentindo, isso não é o principal. Não há necessidade de uma sensação, não há uma necessidade de choro, mas há uma necessidade de um reconhecimento interno, de algo no coração onde você se rende completamente ao Senhor e você reconhece que você depende, você precisa da vida dEle, da salvação dEle, e um raio atingiu você e você foi transformado em uma nova criação. Deus fez de você um homem e uma mulher justo ou justa. Você foi justificado por Deus. Você agora é santo porque você está em Cristo Jesus. E você teve essa experiência. Mas o que acontece? Nós estamos como a galinha Tapioca, tão acostumados, a viver aquela vida que vivíamos antes, que a gente não consegue, na prática, viver essa nova realidade, viver essa mudança significativa. Então, nós aprendemos as coisas de um jeito, nós nascemos como pecadores, vivemos no pecado durante toda a nossa existência antes de Cristo, e aí nós estamos tão acostumados a viver no pecado, que agora houve uma transformação, houve uma mudança, mas a gente continua com comportamentos, com hábitos anteriores, daquela velha vida, daquela velha
carne, daquela programação antiga que nós tínhamos. E a gente percebe que houve uma mudança, mas não consegue vivê-la na realidade, na prática. Mas aí Deus envia outras pessoas, Deus coloca outras pessoas, assim como essa águia, nas nossas vidas, pessoas que nos inspiram, pessoas que nos ensinam, pessoas que oram pela gente, pessoas que se tornam discipuladores nossos. E Deus coloca pessoas que nos ajudam a viver, a sair daquele cercadinho e a levantar voo e a viver de fato como uma águia, voando alto, vivendo uma nova realidade em Cristo. E Deus usa pessoas, Deus usa a palavra dEle, Deus opera de inúmeras maneiras para que a gente saia daquele galinheiro, para que a gente deixe de viver naquela limitação e possa de fato voar alto. Isso tem a ver com transformação. Tapioca teve uma transformação no início ou não? Ela teve uma transformação, ela creu, ela colocou a fé dela no Senhor Jesus. Um raio atingiu e ela foi transformada em uma águia. E muitas vezes, muitos de nós, a nossa vida com Cristo parece que termina ali. Muitos não desenvolvem o relacionamento com Deus a partir daquela experiência. Muitas vezes, pessoas tomam uma decisão dessas por medo, medo do inferno, medo de condenação, medo de sofrerem muitas coisas, tomam uma decisão por Jesus, mas não necessariamente entenderam que se trata de um relacionamento, se trata de algo que você desenvolve, que você constrói. Eu gosto muito de comparar a relação com Deus com o casamento. Um casamento, para que ele seja bem-sucedido, ele precisa ser cultivado, ele precisa ser muito bem cuidado. E precisa de uma rotina, precisa de algo que acontece regularmente. Então, no casamento, você toma café, você almoça, você viaja, você faz muitas coisas juntos, você convive, você toma decisões, e o casamento, ele desenvolve, ele melhora, ele cresce, ou pelo menos deveria crescer. Né? Alguns acabam tendo um relacionamento tão tóxico, tão difícil, que o casamento não cresce, né? Eles apenas se suportam, mas o objetivo do casamento é que ele seja cada vez melhor, que haja uma transformação. E na nossa relação com Deus também é assim. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor e recebemos a vida dEle, isso é algo que precisa ser desenvolvido, precisa ser cultivado. Por isso a transformação, ela tem um início quando você entrega a sua vida ao Senhor. Por isso a salvação, nós dizemos que a salvação ela é pontual, ela aconteceu em um momento da história. Essa salvação ela é progressiva, ou seja, ela precisa ser desenvolvida, e essa salvação ela também é eterna. Então esse desenvolvimento ele não é procurando comportamentos adequados, procurando viver, falar as coisas certas, né, ter atitudes corretas, isso também faz parte, mas desenvolver a salvação tem a ver com desenvolver o relacionamento com Deus, o relacionamento com Cristo, que é a nossa vida. Então, na maioria, em muitos casos, o que acontece na vida das pessoas? Elas são transformadas, mas elas permanecem a vida inteira dentro do galinheiro. Elas são águias, elas foram transformadas, elas têm uma estrutura para voar alto, elas têm condições de voar alto, mas vivem uma vida totalmente limitada. Então é necessário continuar o processo de transformação, para que você possa entender o que aconteceu com você, quem você é em Cristo, e você possa fazer como tapioca, você possa levantar as asas, e você comece a ter coragem e a levantar voo, a crescer alto. Transformem-se. Mas como? O que é necessário? O que envolve o aspecto, o desejo, ou essa transformação contínua? E eu quero deixar alguns pontos para vocês. O primeiro deles, desejar a transformação. Se você entende que é possível uma transformação,
Você teve uma transformação, mas você quer continuar sendo transformado. Então, se você deseja isso, ou se você entende isso, a primeira coisa que precisa acontecer é desejar a transformação. Tapioca viu aquela carta, leu o que estava escrito na carta e ela desejava ser transformada. E uma pergunta que é muito importante para nós refletirmos é no que você está se tornando, no que você está se transformando. Quando você olha para a sua vida hoje, aquilo que você faz, as decisões que você toma, no que você está se transformando? Você está se transformando em um homem e uma mulher que ama a Deus cada vez mais ou cada vez menos? Você é um homem ou uma mulher que ama a si mesmo cada vez mais ou cada vez menos? Você é um homem ou uma mulher que ama o próximo cada vez mais ou cada vez menos? No que você está se tornando, se transformando? Porque a vida ela é cheia de surpresas. Na vida nós enfrentamos desafios, enfermidades, perdas, falências, uma série de coisas acontecem na nossa vida, à nossa volta. E como que nós enfrentamos, como que nós lidamos com isso? Porque muitas vezes o nosso coração ele acaba se endurecendo com as crises, com as dificuldades. E em vez de termos um coração cada vez mais quebrantado, um coração cada vez mais macio, um coração cada vez mais bondoso, amoroso, generoso, que se importa com pessoas, de repente o nosso coração se fecha e nós nos tornamos críticos, nós reclamamos o tempo todo, para tudo. No que você está se transformando? Essa é uma pergunta muito, muito importante para respondermos. Você se preocupa somente com você? Ou existe uma preocupação com a comunidade, com colegas, com vizinhos? Tudo isso tem a ver com o processo de transformação. Então, se você entende que é possível, é necessário, é importante continuar sendo transformado, é necessário desejar a transformação. E você pode colocar e deve colocar isso diante de Deus. Deus, eu quero continuar sendo transformado. Eu quero um casamento cada vez mais transformado. Eu quero os meus filhos cada vez mais transformados. A minha administração financeira eu quero que passe por uma transformação. Os meus negócios, os meus relacionamentos, o trabalho que eu faço, eu quero uma transformação, eu desejo uma transformação no meu caráter. Se você reconhece na sua vida, no seu caráter, algumas áreas onde você ainda tem bastante dificuldade. Eu sofro com algumas dificuldades no trânsito, principalmente de Curitiba. Quando eu estou viajando, estou em outras cidades, aí eu estou numa terra estranha, né? Aí é outra cidade, eu não sei como é que funciona o trânsito nas outras cidades, e aí eu sou mais cuidadoso, tranquilo. Mas em Curitiba eu sei como funciona o trânsito. E aí eu me irrito, aí eu perco a paciência. E aí eu converso com as pessoas que nem estão me ouvindo, né? Oriento elas como elas devem andar. E aí eu me irrito e eu perco a paciência no trânsito. Então, Senhor, por favor, transforma isso no meu coração. Como que eu faço? Se alguém tiver uma dica, né, de como mudar esse comportamento no trânsito, é bem-vindo, né, porque a gente se irrita. Talvez você se irrita com outras coisas, com a seca, de repente, né, estamos com dias aí sem chuva, há uma expectativa já da necessidade, talvez, de chuva, e você começa a reclamar, começa a falar com Deus, Deus, que negócio é esse aqui que não está chovendo? O que eu fiz? Né? Então, a gente tem algumas questões no nosso coração, no nosso caráter, que precisam de transformação. E nós precisamos dizer, Deus, eu desejo ser transformado, eu quero a transformação disso. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é acreditar na transformação. Se você deseja, você precisa acreditar que ela vai acontecer. Deus, de fato, Ele opera, Ele transforma, Ele continua transformando homens e mulheres por toda a terra. A transformação, ela ainda acontece.
porque Deus está presente, Deus enviou o seu Espírito, Deus está operando pela palavra dele sobre toda a terra. Então é importante que a gente acredite nisso. Na parábola da viúva persistente, em Lucas capítulo 18, Jesus começa uma parábola, e é uma das poucas parábolas onde ele diz por que ele vai contar a parábola. E o texto diz que Jesus contou essa parábola aos discípulos para que eles não desanimassem e não deixassem de orar. Para que eles orassem constantemente e não desanimassem. Aí Jesus conta a parábola da viúva persistente. A viúva chega ao juiz da cidade e pede ao juiz que o juiz faça justiça para ela contra o adversário. O juiz não teme a Deus, não teme aos homens e simplesmente ignora essa mulher. Mas a viúva, ela é persistente. O texto diz que ela importunou a vida desse juiz. E o juiz, para se livrar dessa viúva, pensou, bom, eu não temo a Deus, não temo aos homens, mas para que essa mulher pare de me importunar, eu vou fazer justiça a ela. E o juiz faz justiça a essa mulher. E aí Jesus continua dizendo, ouçam o que disse o juiz. Por acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? E Jesus termina essa parábola dizendo assim, portanto, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? É muito interessante como Jesus começa e como ele termina essa parábola. Ele começa falando da oração, de ensinar os discípulos a orarem, e quando ele fala da viúva persistente, ele dá o exemplo de como nós devemos orar, com persistência, com insistência, até que a resposta venha, até que Deus faça justiça. Ele fala de alguém que Deus faz justiça, que clama de dia e de noite. Então existe uma determinação, existe uma insistência nessa oração. E ele termina dizendo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? O que acontece conosco muitas vezes é pelas experiências de vidas, pelo que acontece conosco, nós endurecemos o coração, nós deixamos de orar e nós deixamos de acreditar que de fato uma mudança pode acontecer, que de fato um milagre pode acontecer. E nós desanimamos, e nós deixamos de orar e nós deixamos de crer também. A gente continua acreditando que Deus existe, que Ele é real. Eu continuo presente nos cultos aos domingos, eu sou fiel, eu sou uma pessoa que oferta, mas de repente o coração está apagado, o coração não tem fé, não tem esperança, o coração não acredita que uma verdadeira transformação ainda pode acontecer. Então é necessário nós restaurarmos essa fé no nosso coração. E ela é restaurada na medida em que nós nos colocamos diante de Deus e começamos a clamar, começamos a pedir. Eu gosto de pensar que quando nós oramos, quando você ora, algo acontece. Se você vê ou se você não vê, algo acontece. Tiago vai escrever isso. A oração de um justo, ela é poderosa e eficaz. E eu creio que se você está em Cristo, você é justo. Você foi justificado por Ele. Então a sua oração é poderosa e eficaz. Sentindo, não sentindo, vendo ou não vendo, quando você ora, algo acontece. Então acredite na transformação. Acredite que você pode mudar e ainda muito. 40, 50, 60, 70 anos, você pode continuar sendo transformado. E deve continuar sendo transformado. Eu creio que essa é a vontade de Deus. A principal transformação foi o que eu já mencionei, é o que eu chamo de mudança de natureza. Essa é a principal transformação que o ser humano pode experimentar. Tapioca, sendo uma galinha, ela foi transformada em uma águia. Houve uma transformação de natureza. Ela tinha uma natureza de uma galinha, agora ela tinha a natureza de uma águia. E essa transformação, essa mudança de natureza, ela acontece nas nossas vidas. Quando Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele diz, fui
crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, houve uma mudança de natureza. A vida de Cristo é agora a sua vida. Você e ele são um só espírito. Essa é a palavra de 1 Coríntios 6, 18. Houve uma unidade no espírito entre você e o Senhor Jesus. Você é um só espírito. Nós somos, Pedro vai falar sobre isso, nós somos coparticipantes da natureza divina. Nós participamos da natureza divina, da natureza de Deus. E é a partir dessa natureza que nós somos transformados. Deixa eu falar um pouquinho para os mais jovens, né? Tem um vingador, um herói, que é o Homem de Ferro. Talvez os mais velhos também já assistiram alguns desses filmes, mas o Homem de Ferro, ele tem no centro, no coração dele, ele tem um dispositivo, nem sei explicar direito, mas esse dispositivo implantado no peito dele, no centro dele, é o que transforma ele no Homem de Ferro. Então, ele é uma fusão do homem com a máquina graças a esse dispositivo. E o que aconteceu conosco em Cristo é mais ou menos isso. É como se um dispositivo poderoso, que é o próprio Espírito Santo, foi colocado, foi implantado em nós. E por causa desse dispositivo, que é o Espírito Santo, que é a presença de Deus em nós, nós também somos transformados. Então, seria o Homem de Ferro e a Mulher Maravilha, no caso, né? Transformados com superpoderes por causa da presença de Deus. Então, existe uma mudança de natureza. E qual que é o grande desafio? A partir dessa experiência, a partir do fato de nós entendermos que houve uma mudança significativa, o nosso principal desafio é a nossa mente condicionada. Por isso que o texto que eu li no início diz: transformem-se pela renovação da sua mente. Então, o principal desafio é a renovação da nossa mente. A nossa mente, ela precisa ser renovada constantemente. Então, eu vou ler a palavra de Deus, eu vou meditar, eu vou estudar, eu vou ler livros bons, eu vou ser transformado na minha forma de pensar, na minha mentalidade. E a mente condicionada é quando a pessoa ela coloca limites. E ela aprendeu a pensar de um jeito e passa a vida inteira dela pensando daquele jeito. Essas pessoas que pensam da mesma forma a vida inteira em alguns assuntos se tornam pessoas muito difíceis na sua terceira, quarta idade. Porque elas têm uma mente condicionada, mas isso não acontece só nessa idade, isso acontece com todos nós. Se você tem uma mente condicionada, se você não estuda, se você não renova, você não avança. Isso vale, por exemplo, para os teus negócios. Existe hoje, né, na agricultura, isso é tão forte, né, tanta tecnologia. Então, eu cresci no contexto da agricultura, até os 20 anos, mais ou menos, eu estava no contexto da agricultura com o meu pai, me formei em técnico em agropecuária e estava indo por esse caminho. Houve uma mudança muito grande e eu acabei indo por um outro caminho que eu entendo que foi direção chamado de Deus. Mas eu gosto da agricultura, eu tenho paixão pela agricultura. Mas eu vou numa feira, por exemplo, estive no show rural em Cascavel em fevereiro desse ano. Eu olho aquelas máquinas lá, não entendo nada daquilo. Eu falei, que é isso, né? A mudança é tão grande, é tão significativa, que eu hoje já não entendo mais, eu não sei como funcionam essas máquinas. Eu preciso perguntar, fora toda a tecnologia. Então, houve uma transformação, houve uma mudança muito grande na agricultura, de quando eu tinha 20 anos para hoje, que eu tenho mais do que 20. Então, a mudança foi muito grande. Então, pense nesse exemplo como uma transformação que vem pela renovação da mente. Tecnologia, informação, estudos, conhecimento, tudo isso aplicado na agricultura para que hoje ela seja essa potência no Brasil. E na nossa vida também é assim. Nós precisamos continuar aprendendo, continuar estudando, continuar lendo, continuar buscando a Deus em conhecimento, na relação com Ele, desenvolver essa vida com Ele, para que a nossa mente seja aberta, para que a gente entenda a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é viva e eficaz.
ela tem resposta para os dias de hoje, para os desafios de hoje. Ela tem resposta para tudo. Mas nós precisamos conhecê-la, precisamos mergulhar nela. Tiago diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Basta que você peça e não duvide ao pedir. Ou seja, se você pedir sabedoria, virá sabedoria. Deus vai te dar novas tecnologias na sua mente para que você cresça, para que você seja transformado. Isso é possível, mas passa pela nossa mente. Então não seja tão ignorante de continuar pensando sempre da mesma forma. A ignorância, ela é falta de luz. A nossa mente, ela precisa ser iluminada pela palavra de Deus. E você vai ter uma transformação. Você vai se tornar uma pessoa cada vez mais próxima, cada vez mais semelhante. Qual que é o alvo da nossa transformação? Romanos, capítulo 8, versículos 28, que todos nós conhecemos, mas olha só o que diz o 29, se você está com a sua Bíblia aí. Romanos, capítulo 8, o 28, conhecemos. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Olha só o 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Ele nos predestinou para sermos conformes, termos a mesma forma da imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, Deus ele nos deu um destino antes de que nós nascêssemos. Ele predestinou. Ele deu um destino para nós, de sermos conformes, ou seja, de sermos transformados na imagem do Filho, que é Cristo. Então, eu e você estamos num processo sendo transformados na imagem de Cristo. Esse é o nosso modelo, essa é a nossa referência. E isso acontece pelo Espírito Santo que habita em nós. E aí, Gálatas 5:22, Paulo vai dizer, mas o fruto do Espírito, ou seja, o resultado da presença do Espírito em nós é amor, paz, paciência, alegria, bondade, amabilidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É fruto do Espírito, é resultado da presença de Deus na sua vida. Então, se você está sendo transformado, cada dia mais, você se torna uma pessoa amorosa, alegre, bondosa, mansa, amável, carinhosa, querida, gentil. É fruto da presença de Deus na sua vida. Então a pergunta é, no que você está se tornando? Há de fato uma transformação acontecendo? Essa transformação, ela é inspirada por pessoas. Nós somos inspirados por pessoas. Cristo é a nossa maior inspiração, Ele é o modelo, Ele é a referência. Mas existem muitos homens e mulheres que nos inspiram com a vida que elas levam, com a forma como elas se relacionam com Deus. Nós lemos livros, sejam livros de espiritualidade, livros cristãos, não cristãos, nós lemos livros de pessoas porque pessoas aprendem, porque pessoas têm conhecimento, porque pessoas desenvolvem o conhecimento. E nós somos inspirados por elas. E a transformação, ela acontece inspirado por pessoas. E você não precisa se tornar a outra pessoa, e esse é um cuidado que nós precisamos ter de comparação. Eu não quero me tornar uma outra pessoa, eu quero me tornar o Luciano. Eu quero que o Luciano seja transformado, que ele desenvolva. Eu quero ser eu mesmo em Deus. E eu sou inspirado por outras pessoas para esse crescimento. Então não aspire, não busque ser uma outra pessoa. Você pode sim e deve ser inspirado, mas você é você mesmo. Existe uma história, existe uma graça sobre a sua vida. Você é único nesse processo. E por último, a transformação, penúltimo na verdade, ela é de dentro para fora.
Isso é uma coisa importante também de pensarmos. A gente muitas vezes quer mudar o nosso contexto, mudar as coisas de fora, achando que isso vai mudar aqui dentro. Mas é o contrário. Eu posso até ajustar alguns comportamentos, né? Se você trabalha numa empresa e você precisa bater o cartão, você não necessariamente quer chegar naquele horário, mas você é obrigado a chegar naquele horário, então o teu comportamento está ajustado. Mas uma transformação vai acontecer quando você, de fato, ela acontecer aqui dentro, e ela é de dentro para fora. Então, o meu comportamento ele tem um resultado quando a transformação acontece aqui. Então, o problema não está à sua volta. O problema não está nas pessoas. O problema está aqui. E nós, seres humanos, somos quase que especialistas em projetar culpa. Isso vem lá do Éden, lá do início, quando Deus fala com Adão, e Adão fala o quê? Foi a mulher que você me deu. Adão, ele projetou culpa. E a partir daquele dia, daquele momento, nós, seres humanos, nós aprendemos a projetar culpa. Então, a culpa, ela sempre está em alguém de fora. Ela sempre está numa circunstância. Ela sempre está em alguém outro. E nós precisamos reconhecer que a maior transformação, ela precisa acontecer aqui dentro, é comigo. Eu preciso de transformação. E a minha transformação, ela vai ter um efeito benéfico, um efeito colateral nas pessoas à minha volta. Por último, é necessário coragem e ousadia para a transformação. Porque a transformação significa sair da sua zona de conforto, da sua comodidade. Então você vai precisar de coragem. Você vai precisar ser ousado, correr alguns riscos. Talvez você vai ter que se expor em algumas situações. Mas será necessário que você seja corajoso, que você seja ousado. E isso se aplica a diferentes áreas, nos negócios, na relação com Deus, no casamento. Você vai ter que fazer coisas diferentes, de repente. Você quer uma transformação no seu casamento? Você vai ter que cancelar alguns compromissos da semana, da noite, e vai dizer, meu bem, minha querida, meu querido, hoje nós vamos sair para jantar, hoje nós vamos fazer uma coisa diferente. Amanhã de manhã, 6 da manhã, nós vamos fazer uma caminhada de 30, 40 minutos. Você vai ter que fazer alguma coisa diferente. Você vai ter que dizer para o seu marido, para a sua esposa, olha, eu estou planejando uma viagem para nós. Vamos viajar, vamos fazer alguma coisa juntos. Pode ser uma viagem grande, pequena. Ou, de repente, você propõe alguma coisa diferente porque você deseja uma transformação no casamento e você vai ser corajoso, você vai ser ousado. Nos teus negócios, você vai ter que fazer coisas diferentes se você quer uma mudança. Vai ter que arriscar, vai ter que estudar, vai ter que testar coisas novas. Na sua relação com Deus, você quer desenvolver essa relação? Reserva 1, 2 horas, faça uma semana especial, onde você vai fazer algumas coisas diferentes, porque você quer ser transformado na sua relação com Deus. Então é necessário coragem e é necessário ousadia. Para quê? Para que você possa, como tapioca, sair do galinheiro. Deixar de ciscar, deixar de viver aquela vida limitada, acomodada, e você possa levantar voo, e você possa ganhar altitude, você possa ter experiências diferenciadas, experiências novas. Eu creio que é o desejo do coração de Deus, que você levante voo, voe como uma águia, seja com 10, 20, 40, 60, 80 anos. Eu creio que é possível e eu creio que é o desejo do coração de Deus. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Pai querido, muito obrigado por essa manhã de louvor, de adoração. Obrigado pelo privilégio, Pai, de podermos ser ministrados pelo Senhor. O privilégio da Tua presença. Eu creio, Pai, que sobre muitos aqui houve já uma grande, grande transformação. Não conheço, Pai, o coração, a experiência de cada um. O Senhor conhece. Mas eu creio que muitos aqui experimentaram, de fato, uma transformação.
Eu não sei, Pai, onde estão vivendo hoje, se no galinheiro, cercadas, limitadas, ou se já estão voando alto, se já há uma transformação constante em suas vidas. Mas eu oro por estes, Pai, para que continuem sendo transformados. Eu oro por estes, Pai, para que por meio da Tua palavra, do Teu Espírito, eles sejam encorajados dia após dia, sejam direcionados, Pai, para uma grande transformação e possam continuar crescendo, continuar evoluindo, continuar experimentando o Senhor na vida deles, a Tua palavra, a Tua direção. Que eles desfrutem, Pai, dessa vida no Espírito, Pai, e levantem altitude, levantem voo. Eu oro também, Pai, por aqueles que ainda não experimentaram uma transformação e talvez estão inseguros, talvez estão em dúvida, talvez não reconhecem exatamente o que está acontecendo no coração deles, Pai. Eu oro, Pai, para que eles tenham a coragem de se render a Ti. Eles tenham a ousadia, Pai, de simplesmente confiar no Senhor como Salvador, como Senhor de suas vidas. Se rendam a Ti, Pai, e comecem a desfrutar de um processo grande, constante de transformação. Eu oro, Pai, por transformação sobre cada homem e cada mulher aqui, sobre cada casamento, sobre cada negócio, sobre cada comércio, sobre cada profissão, sobre cada área de atuação, Pai, aqui na comunidade, fora dela. Eu oro por transformação. Eu creio, Pai, que é poderoso, é possível, Pai, continuar sendo transformados dia após dia. Que o Teu Espírito, Pai, continue nos inquietando, colocando esse desejo no nosso coração, Pai, de uma verdadeira e real transformação, Pai. Nós oramos e agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.